Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Aqui no nosso espaço, que está disponível nas plataformas da OAB, no site da OAB, no site da CAARD, no YouTube, nós sempre estamos trazendo personalidades do mundo da advocacia para bater um papo com vocês, para trazer novas informações, enfim, nesse período de pandemia, onde é muito importante a gente estar desenvolvendo todas as ferramentas de comunicação. E hoje, quem está conosco aqui para ter um papo sobre um assunto de grande interesse de todos nós é o doutor Ricardo Menezes, ele que é o presidente da nossa CAARD, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, e também o doutor Alexandre Bastos, ele que é o presidente da CAT, Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. Olha, sejam bem-vindos, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. E eu começo aqui com o doutor Ricardo Menezes. Doutor Ricardo, que novidade é essa? Ou já não é mais novidade? Que escritórios são esses aí? Que projeto é esse? Essa pergunta que você fez, Zé, é muito importante. É um espaço que a CAARD tinha no edifício De Paoli, ali na Avenida Nilo Peçanha 50, sala 1609, estava fechado. Nós pagávamos todo mês o condomínio, e aí, diante dessa pandemia, refletimos o seguinte: a categoria está precisando de espaços para fazer as audiências virtuais, atender os seus clientes, enfim. Na realidade, a gente não está impondo nada, a gente só está oferecendo um serviço a mais para a categoria. São 17 salas, num local bem próximo ao metrô, bem próximo ao VLT, próximo às barcas e também aos ônibus. Então, o Alexandre, inclusive, já fez uma visita lá, ele vai poder dizer o que ele sentiu lá, mas eu vejo da importância, Zé Fernandes, pelo fato que essa pandemia veio prejudicar muito a advocacia também, né, como todas as outras categorias. E muitos colegas deixaram de, nesse momento, ter o seu escritório e, tendo dificuldade para fazer sua audiência virtual, agende e faça sua audiência lá nesse espaço que é para a advocacia. É um serviço para a advocacia que a CAARD, o OAB e o OAB CAARD estão dispondo aos nossos colegas. Doutor Alexandre, quais foram as suas impressões sobre esse espaço? Qual a perspectiva que o senhor tem sobre a utilização desse novo ambiente? E antes até de falar do próprio espaço, pegando um pouco o gancho do que o Ricardo mesmo falou, primeiro que o Ricardo tem se mostrado efetivo em tudo nesse momento de pandemia. É de cesta básica, auxílio psicológico para os advogados nesse momento tão tormentoso. Então, as salas da ordem que estão sendo oferecidas agora para as audiências telepresenciais vem como mais um recurso que a Caixa de Assistência vem oferecendo, e aí a CAT está apoiando essa investida da ordem, esse apoio que a CAT está dando para a advocacia, não como uma imposição para que se realize as audiências telepresenciais. Até depois da inauguração, a presidente, a doutora Edith Torin, esteve presente para conhecer o espaço, mas o mais importante a advocacia tem mais um lugar que pode contar para poder fazer as audiências telepresenciais. E, logicamente, porque a gente tem, obviamente, os juízes que já começam a marcar as audiências, as partes têm a opção de não querer fazer, ou não optam em não fazer essas audiências telepresenciais, porque consideram que a prova teria algum prejuízo na realização da prova. Acho que super natural, eu acho que melhor do que o advogado para poder sopesar a prova a ser produzida, o que o processo, na verdade, necessita em termos de prova, ter uma testemunha ali sobre o julgo de fato da vista do juiz presencial, entendeu? Acho que isso faz toda a diferença. Agora, obviamente, o advogado ele vive de processo, ele não vai querer processo parado, e o cliente também não quer ver seu processo parado. Se o cliente fala assim, doutor, eu quero fazer minha audiência, e aí o advogado muitas das vezes não tem condições, fechou o escritório, não tem como ter uma internet de boa qualidade. Internet de boa qualidade no centro da cidade já é algo difícil, porque está sempre, toda hora está caindo o sinal, a gente passa às vezes por vários problemas numa pauta que talvez não propicie tanto risco como uma audiência de instrução, por exemplo. Acho que as pautas telepresenciais estão sendo muito bem conduzidas
e hoje em dia já entrou no sangue, né, como se diz no popular, da advocacia, e eu acho que está apresentando bons resultados. As pautas na segunda instância estão ocorrendo, os julgamentos estão acontecendo, eu acho que posso falar do seu trabalho, não posso falar do TJ ou do TRF, mas eu posso falar com bastante tranquilidade que a advocacia tem absorvido isso com uma forma muito natural. Já as audiências de conciliação têm percebido que as audiências de conciliação as pessoas estão tentando ao máximo fazer para fazer o processo andar. Eu acho que é um primeiro contato tete a tete que rola numa audiência, não fica apenas num prazo em cartório, eu acho que isso é muito importante. Agora, realmente, eu acho que o ponto mais nevrálgico aí das audiências telepresenciais são as audiências de instrução, e aí eu acho que a ordem foi assim muito pontual. Olha só, quer fazer? A gente está aqui com você. E, poxa, eu acho que a CAT não poderia ter outra postura aqui, senão apoiar. E com relação ao espaço, para também não me alongar muito bem preparado, com os computadores, com as câmeras, inclusive por sugestão do próprio tribunal, tendo uma câmera dentro das próprias salas, em que o advogado pode mostrar para o juiz, olha, eu estou aqui com a parte, ou tem uma testemunha aqui, não tem ninguém em volta. Eu acho que isso é sensacional, porque dá segurança à parte contrária, você evita qualquer comentário sobre a legitimidade daquele depoimento que está sendo prestado, dá uma tranquilidade, inclusive, para o juiz a quem se direciona a prova, é aquele que faz a colheita da prova. Então, assim, a sala com todos esses recursos, eu acho que dá o conforto que o advogado precisa. E mais, eu conversando com, não me lembro, depois o Ricardo, por favor, só me recapitula o nome da funcionária que fica responsável pela agenda e pela organização das salas, acabou uma audiência, quer seja, até porque as salas também podem ser utilizadas para fazer pauta e também atendimento a cliente. Acabou, já tem um funcionário fazendo a esterilização completa da sala. Vai passar álcool na mesa, em toda a indumentária, e eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. Pô, sensacional. Doutor Ricardo, é possível se utilizar várias salas simultaneamente? Qual a capacidade de atendimento? Na realidade, Zé, boa pergunta. São 17 salas, né, apropriadas para audiências virtuais, mas, na realidade, à medida que for aumentando o número de procura, e se a Natasha, o nome da funcionária que faz os agendamentos, tudo mais, mas, de acordo com a procura das salas, se forem muitas audiências de instrução, ou seja, que exijam a presença de uma das partes, das testemunhas, a gente vai ter que diminuir o número de salas para que a gente possa, nessa sala ao lado, colocar as testemunhas. Porque as testemunhas só podem adentrar ao local do seu depoimento uma de cada vez. Então, a gente vai ter que reservar pelo menos a sala ao lado para que sirva de acomodação para as testemunhas. Mas aquilo que o Alexandre falou, não é exigência nem nada, é apenas um oferecimento de mais um serviço para a advocacia. E isso também demonstra, Zé, que a anuidade de cada colega está sendo aplicada corretamente para que possa atender as necessidades da advocacia nesse momento. Que, às vezes, o colega encerrou o aluguel no seu escritório, mas em casa tem os filhos que estão tendo aula virtualmente, a esposa tem o trabalho dela virtualmente. Fica mais complicado para que ele possa ter em casa. Então, esse espaço é um oferecimento, né, da Caixa e da Ordem para que o colega possa fazer suas audiências ou até mesmo atender os seus clientes. Doutor Alexandre, é muito interessante, né, essa possibilidade do advogado ter um espaço digno, né, porque aquele prédio ele é um prédio considerado moderno, é um prédio confortável, ele tem excelente refrigeração, enfim. E não tem essa questão que o doutor Ricardo está falando, né? O barulho doméstico. Às vezes você vai fazer uma audiência, tem alguém com máquina de furar, o vizinho do lado furando parede, ou um cachorro desesperado com algum tipo de situação, o trânsito. E isso para quem já passou por essa situação, é extremamente desconcentradora da tua atividade. Você está ali preocupado em tocar audiência e fica um elemento externo, você não sabe, enfim, o que o juiz vai pensar, o que a outra parte vai pensar, você acaba se desconcentrando. Então, ter um espaço, em tempos dessa crise, com esse conforto, ainda no lugar super digno, ainda próximo do fórum, né, porque dá para ir a pé, dá para ir tranquilo por ali,
realmente é um espaço muito bom. Isso já está sendo de conhecimento das pessoas ou nós estamos dando pontapé inicial aqui do nosso papo de hoje? Então, é perfeita a sua colocação. De fato, tem um espaço que é isolado e de fato, fechou a porta, é só você e teu cliente lá dentro, e aí, obviamente, é aquela questão, é um facilitador para o advogado. Obviamente, quando vai fazer uma aula de instrução, o advogado vai ter que conduzir algum funcionário do escritório para poder fazer esse controle de testemunhas dentro da outra sala. Só ratificando aqui, a Natasha, que foi quem conversou comigo, me explicando como é que funciona, ela bota, quando é audiência de instrução, ela separa 2 salas, uma do lado da outra, para isso, e são salas isoladas. Então, ou seja, o advogado tem a tranquilidade para poder fazer a audiência, não tem o ruído caseiro, como você mesmo falou, e eu sei bem isso, porque eu moro em vila, então acontecer isso comigo é uma tranquilidade absurda. Estou no meio de uma pauta, começa uma furadeira. Então, isso já aconteceu, Olha, conta aí como experiência. Só para você ter uma audiência, a minha mulher também é advogada, né? Então, e a gente mora em casa. Outro dia ela estava numa audiência no horário que uma criatura resolveu fazer uma festa surpresa com carro de som na rua. com direito à musiquinha da Xuxa e tudo. Rapaz, foi um constrangimento. A gente queria sumir ali. Eu indo para a rua, tentando falar com o aniversariante. Pô, para. Então, quer dizer, pelo menos lá no De Paoli, né, Anilo Peçanha... Não vai passar por esse percalço. Número 50, sala 1609. A Xuxa não vai subir ali só se for convidada, né? Só se for convidado por cliente de algum advogado que for fazer uma audiência. Agora, você falou com relação ao pontapé inicial, de fato está sendo. Houve inauguração, o Ricardo vai poder explicar isso melhor do que eu, óbvio. Teve presente o presidente da Ordem, nosso querido amigo Luciano Bandeira. Foi feito pontapé inicial com a inauguração, mas eu acho que agora é o nosso papel de divulgar. Ricardo, tem algum tipo de suporte técnico lá? Advogado que ainda tem uma timidez de mexer com essas ferramentas, não tem, enfim, fica preocupado se ligou, se não ligou, vai ter alguém para dar um suporte? Com certeza. Não só a Natasha, como outro rapaz que trabalha lá com ela, que me fugiu agora o nome, que é coisa tudo bem recente, eles dão suporte, chegam lá, agendou, se dirige a ela no balcão, ela leva a chave, abre a porta, liga o computador, já acessa na audiência, porque pode ser audiência na Justiça do Trabalho, uma audiência na Justiça Comum, ou até no Tribunal Regional Federal, né? Mas ela coloca, se tiver alguma dúvida, fica ao lado, ela explica. Mas o que eu acho mais bacana é que, menos de 30 dias, nós já tivemos 400 advogados lá utilizando esses espaços. É um número grande? Não é grande, mas, por isso, é um número bastante bom. Por isso, da importância dessa entrevista aqui comigo, com o Alexandre. Alexandre já visitou e ele pode verificar que o espaço é um espaço digno, bacana, para que o advogado possa utilizar. Então, eu acho que quanto mais nós divulgarmos, eu acho que a procura ainda vai ser maior, porque a advocacia está precisando de um espaço para fazer sua audiência. A verdade é essa. E Ricardo, tem mais perspectiva de criar outros espaços como esse? Tem sim, essa pergunta é boa também, mas de antemão a gente está estudando alguns outros locais que a Caixa tem aqui no centro da cidade, e a tendência é também dar sequência a esse serviço de oferecer à advocacia um local para audiências virtuais. A gente está pensando direitinho. Em breve, no próximo programa, se você puder me convidar, eu te direi qual vai ser o local. Qual vai ser o local. Mas está em estudo, sim, está em estudo. E essa ideia surgiu aonde? Isso é coisa aqui da nossa OAB? Isso é uma ideia que veio de longe? Qual é a história desse projeto? Não, conversando com o Luciano, conversando com o assessor lá, o William, enfim, a gente batendo papo, viu o que discutindo assim, né, no bom sentido, o que a advocacia mais precisa nesse momento? É realmente um local que possa fazer suas audiências virtuais, tendo em vista que muitos colegas devolveram as chaves de seu escritório, né, já que tinham alugado, e em casa tem dificuldade normal de uma família.
a esposa, os filhos, conforme eu falei. Então, esse local é um local digno, num ponto bom, que possa fazer a sua audiência tranquilamente junto com o seu cliente. Doutor Alexandre, qual a importância da gente ter um espaço como esse nos dias de hoje, em dia de pandemia? E isso ajuda o advogado a se concentrar mais na tua atividade, enfim, enfim, é um caminho irreversível esse momento que a gente está vivendo, as audiências tendem a ser dentro desse modelo, os advogados com quem o senhor tem contato, sobretudo na Justiça do Trabalho, eles estão bem adaptados à utilização dessa ferramenta? Então, a gente ainda tem os advogados que não querem de forma alguma experimentar essa ferramenta. Eu acho que é justo, eu acho que a opinião deles, assim, o PJE, quando ele foi implementado em 2012, 2013, ele foi responsável pela aposentadoria de muitos colegas que não conseguiram se adequar a essa nova ferramenta, essa tecnologia do processo eletrônico. Inegavelmente vai acabar acontecendo a mesma coisa com as audiências telepresenciais, ou o advogado vai ter sempre uma secretária do lado dando um apoio, uma orientação, só que os escritórios pequenos, por exemplo, vão acabar sucumbindo. E eu acho que é a grande preocupação que a ordem tem que ter nesse sentido. E esses escritórios vêm nesse socorro. Eu acho que a partir do momento em que o advogado ele não tem essa indumentária para poder fazer uma audiência telepresencial, vai chegar uma hora que, por mais que ele tenha preconceito, ele não vai conseguir levar isso adiante, porque isso é um futuro que chegou, ou seja, é um atual presente, é um novo normal. Eu acho que não vai simplesmente desaparecer, mesmo todos estarmos vacinados, eu acho que não vai ser algo que vai desaparecer. Vai continuar, pelo menos em algumas pautas, por exemplo, na segunda instância, devem se manter telepresenciais e outras presenciais para aqueles que, de fato, fazem questão. Eu acho que os magistrados vão sopesar essa questão dos processos que conseguem fazer via plataforma Zoom, né? Que é o que é utilizado na Justiça do Trabalho, e outros vão tentar jogar as demandas de forma presencial. Eu acredito, pelo menos em conversa com a Corregedoria, de que não vai ser um caminho sem volta, nós voltaremos às atividades presenciais, às audiências, às pautas, mas eu acho que a ferramenta ainda vai ser muito utilizada. Então, acho que essas salas vêm sim como um socorro. Eu acho que até se estabilizar tudo, vão ser muito demandadas, porque eu acho que a advocacia de fato abriu a cabeça. Eu não estou falando abrir a cabeça como uma crítica, não, mas de fato, assim, olha, vou me entregar essa nova ferramenta, que eu acho também digno. Da mesma forma que eu defendo aquele que se coloca numa posição de não querer fazer, também acho que aquele que queira fazer, pelo menos a ordem está lá dando esse apoio. E as salas, a gente esqueceu de falar, cada sala ela é aberta e fechada pela Natasha. Ou seja, acabou, o rapaz vai, limpa e fecha. Por quê? Para que a parte e o advogado que peguem depois tenham absoluta certeza de que aquele ambiente foi totalmente desinfectado. Então, eu acho que, assim, todo procedimento utilizado te transmite uma segurança. E o hall ali de entrada, onde você fica aguardando chegar o teu horário para audiência, ele é amplo. Já dá uma certa vantagem aí. E, obviamente, eles vão adequando essa agenda para poder não propiciar aí uma aglomeração, né? Não, o prédio ali, eu fiquei muito feliz de saber que o espaço está naquele prédio, porque um prédio chamava a atenção de todos nós que tínhamos que fazer alguma coisa por ali, a começar da entrada, né? Parece que eles selecionam ali os seguranças na NBA. O mais baixinho tem 2,5 metros, então sempre foi um ambiente diferente, né? E isso dá uma ideia assim, que a gente está num espaço super seguro, espaço super central, né? Dá para fazer muitas coisas. E comecei minha advocacia nesse prédio, eu comecei como estagiário nesse prédio. Então, eu sou velho conhecido. O interessante, doutor Ricardo, é que eu sou ainda do tempo da advocacia analógica. Então, a gente está migrando lentamente para o digital, né? Para as nuvens, né? Mas para os advogados mais novos, eles já são totalmente antenados com essas ferramentas, né? Para eles não tem problema nenhum, para eles já está tudo em casa, né? O problema são os nossos amigos analógicos, né? Os nossos colegas dinossauros, né? Mas ela atende direitinho, Zé Fernandes, e explica, entra, acessa, enfim.
todas as questões de dificuldades que o colega tiver, ela vai poder ajudar, atender, enfim. E as colocações que o Alexandre fez em relação aos cuidados sanitários, tem espaço espalhado álcool gel pelos corredores. Lá, quando chega, se porventura o colega, infelizmente, não tiver com máscara, é feita a entrega de uma máscara para ele, tem um álcool que passa nas mãos, enfim, tem todos os cuidados devidos em função dessa pandemia que a gente vive até hoje, mais de um ano. Mas o local é muito bom, Zé. Olha, eu como advogado, como cidadão e como uma pessoa que está ligada, conectada com a OAB, eu fico muito orgulhoso de estar vendo meus amigos aí tocando mais um projeto que beneficia não só a advocacia. Quando a gente fala de algum projeto que beneficia a advocacia, a gente está falando num projeto que beneficia a cidadania, a melhor administração da justiça. Então, quanto mais digna for uma instalação do advogado desenvolver a sua atividade, o que não tem a possibilidade de ter seu escritório, o que perdeu, puxa, isso é uma coisa bastante importante para essa nossa atividade meio, né, que alcança um fim tão bacana. Pode isso falar. Que eu ia falar. Os agendamentos são feitos por WhatsApp e a Natasha me passou o telefone. 021, beleza. Claro. 971 30 0309, atendimento de 8 às 18. Os agendamentos são feitos por 2 horas para cada sala, mas havendo necessidade, a pessoa consegue expandir. Eu acho que vale a pena ficar claro esse telefone. Deixa eu até falar de novo. 971 30 0309. Beleza, a gente já pediu também para colocar aqui na base do nosso monitor. Gente, olha, eu quero agradecer mais uma vez o doutor Alexandre Bastos, ele que é o presidente da ACAT, Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, e também o doutor Ricardo Menezes, que é o nosso presidente da CARJ, a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. E você, se quiser espalhar o nosso programa, fique à vontade, quiser colocar no seu Facebook, quiser mandar para o WhatsApp, quiser mandar seus comentários, as suas dicas, suas críticas aqui para nós, o nosso espaço está sempre aberto. Visite sempre o site da OAB, porque tem sempre informações muito importantes, o site da CARJ, o site da ACAT, enfim. E vamos fazer, cada um dentro das nossas possibilidades, né, o melhor para a gente ajudar a gente a sair desse momento tão astral complicado, né? Senhores, muito obrigado mesmo por estarem aqui conosco e até o nosso próximo encontro.